Boa tarde a todas e a todos, a todas as pessoas participantes do curso que estão aqui com a gente, né? Esse é o curso de formação política e cidadã, organizado pelo campus Santana do Ipanema do Instituto Federal de Alagoas, mais especificamente pelo coletivo de humanidades, pelos professores de ciências humanas que integram esse campus, e também outros professores, como o professor Elton, o professor Danilo, que hoje conduzirão o nosso encontro, serão os nossos facilitadores, os nossos palestrantes, tá certo? Esse curso, para tomar vida, com a robustez que ele tomou, né, a gente está quase completando as 120 horas de aulas do curso, né, para que ele tomasse vida, a gente precisou firmar parcerias com professores de outros campi, do Instituto Federal de Alagoas e também da Universidade Federal de Alagoas, sempre no intuito de oferecer, né, debates mais substanciados, com ainda mais qualidade. Hoje, nós teremos um combo no nosso curso, duas aulas em uma, dois encontros, duas aulas no tempo de um encontro. Nós teremos o encontro que a gente numerou como o 35 e o encontro que a gente numerou como o 36. O encontro 35, que será conduzido pelo professor Elton da Silva de Fátima, falará sobre discurso e política, algumas tensões discursivas. E o 36, que será conduzido pelo professor Danilo Silva, ambos são professores do Instituto Federal de Alagoas, do Campo Santana de Ipanema, da área de letras, de linguagens, né? O professor Danilo falará sobre a digitalização do político e o discurso populista. Professor Elton, ele é graduado em letras pela UFRRJ, mestre em estudos da linguagem pela Universidade Federal Fluminense e é doutorando em linguística pela Unicamp. O professor Danilo é licenciado, mestre e doutorando em letras pela Universidade Federal de Sergipe e é também especialista em educação em gênero e direitos humanos pela UFBA e é pesquisador do Núcleo de Estudos em Discurso e Sociedade da UFRJ. Como eu disse há pouco, ambos são professores do campus Santana do Ipanema, do IFAL, da área de linguagens. Dois professores que, apesar de novos, jovens, têm uma grande bagagem acadêmica e são também pessoas bastante engajadas do ponto de vista político, sempre bastante atuantes, contribuindo para as transformações que são necessárias dentro da sociedade, que só vem a partir da atuação cidadã e política. Então, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todas e todos, a colaboração dos professores, a parceria deles, também dos colegas que estão ajudando mais de perto a conduzir os encontros, que são o professor Leonardo, o professor Danilo e o professor Estevam, e tendo feito essa apresentação, já passo a palavra para o professor Elton, para que ele possa conduzir os trabalhos. Obrigado pela parceria, Welton. Obrigado também, Danilo. Está com você, Welton. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Levi a apresentação generosa. Né? Antes de qualquer coisa, eu tenho o Levi como um amigo, né? Um grande professor aqui da área de Sociologia do IFAL, né? E um amigo no sentido mais cotidiano, né, do termo, mas um amigo também no sentido dessas lutas, né, dessas amizades que a gente vai constituindo, né, no fazer acadêmico, no fazer político e tudo mais. Eu conversei com o Danilo, que vai falar daqui a pouco, na semana passada, a respeito do teor da nossa fala, né? E como nós dois vamos tocar na questão do discurso e da política, da relação entre isso, eu pensei em fazer uma fala para vocês em que a gente pensasse o que fundamentalmente o discurso, a língua, ou seja, tudo isso que produz sentido, né? O que tudo isso tem a ver com a política, tá? Eu preparei uma apresentaçãozinha em slides, até porque a gente vai ver alguns exemplos, né? Quem é da área de linguagem trabalha sempre a partir da materialidade, então a gente gosta de mostrar o que a gente vai analisar. E eu vou estar em duas telas aqui. Vocês estão vendo que tem dois Weltons aí, então um vai estar apresentando e o outro vai estar aqui olhando para a tela, que eu gosto de ver o que vocês estão vendo, né? Eu gosto de ver o que vocês estão vendo. Deixa eu, então, apresentar aqui uma janela, a tela inteira, eu acho, né?
Já está aparecendo para todo mundo aí, né? Alguém pode me confirmar no microfone? Está aparecendo, sim. Obrigado. Bom, então eu coloquei aí, né, o título dessa primeira explanação, que é Discurso e Política, algumas tensões discursivas, né, que vai ser um percurso, que, como eu disse, eu vou tentar mostrar o que, afinal de contas, o discurso tem a ver com a política, o que é o discurso, o que isso tem a ver com a língua, o que é essa questão das tensões, como é que isso está produzindo efeitos no nosso cotidiano, qual a relação entre língua, né, e, enfim, o nosso entorno e tudo mais. Como o professor Levi me apresentou, né, eu sou mestre, né, atualmente em estudos da linguagem, e estou cursando meu doutorado, né, em linguística lá na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. Também fiz especialização em mídias na educação e sou licenciado em letras. E em todas essas etapas, né, que eu fui cumprindo, eu venho trabalhando com a análise do discurso. Eu estou atualmente professor da disciplina de análise do discurso no curso de letras pela Universidade Aberta do Brasil, aqui no IFAL. Então, tudo isso para dizer que eu tenho investido bastante nisso, né, sobre o que eu venho falar para vocês aqui um pouquinho, e mais especificamente, a questão da política, ela sempre se colocou para mim. Desde a graduação, quando eu trabalhei, né, com o discurso religioso neopentecostal, até a especialização, que eu fui trabalhando com a questão da interpretação no contexto educativo, e agora no doutorado, em que eu estou trabalhando com a questão da política mesmo, política partidária, né? Estou trabalhando com o auto-intitulado Discurso Político Conservador nas redes sociais de internet. Então, em todas essas etapas, a questão da política sempre se colocou. O que eu vou tentar fazer aqui é um percurso de mostrando, né, como que eu observo essa questão, né, do meu ponto de vista teórico. Falando nisso, né, eu vi que tem o Tiago aí, da área de letras, né, deve ter mais alguém da área de letras aí também. Cabe fazer um adendo que, bom, quando a gente fala em análise do discurso, que é a teoria com a qual eu trabalho, a gente tem uma série de teorias, né, que estão aí trabalhando com esse mesmo objeto, o discurso. Existem especificidades de cada teoria, né? A minha abordagem, por exemplo, é ligeiramente diferente da abordagem que o professor Danilo vai trazer daqui a pouco, e eu vou tentar aqui não me prender tanto aos pressupostos teóricos da análise do discurso materialista, que é a teoria com a qual eu trabalho, mas tentar dar conta desse objeto discurso, né? Mas a gente tem muitos autores, né? Tem o Michel Pechet, que é o autor com o qual eu trabalho, né? Que se desdobra com estudos da N. Orlando no Brasil. O próprio Michel Foucault também é um autor que orienta os estudos discursivos. O Bakhtin também é um autor muito importante nessa vertente. Verkloog, Mengenau, enfim, são várias as linhas e vertentes em análise do discurso, e o que eu vou tentar fazer aqui é tentar dar conta, né, desse objeto mais amplamente. Mas antes de falar do discurso, eu queria falar para vocês justamente de língua, né, para a gente pensar o que língua tem a ver com discurso. Por que essa é uma preocupação que eu tenho? A produção do conhecimento, né, ela dá para a sociedade, né, a maneira como o conhecimento é produzido, ela dá para a sociedade formas de pensar sobre determinadas coisas. Por vezes, quando a gente fala de língua, parece que todo mundo está falando sobre a mesma coisa, que todo mundo está se entendendo. Mas a verdade é que a língua, ela é um objeto científico passível de análise, né? E ela é um objeto que se constitui a partir de pontos de vista teóricos que às vezes são muito distintos, né? A gente tem a chamada linguística moderna, a gente tem um pouco mais de 100 anos, né, da fundação da chamada linguística moderna, com Ferdinand de Saussure, com a publicação da obra póstuma, o curso de Linguística Geral, que é uma obra fundadora, e a partir daí a nossa sociedade foi vendo, né, até mesmo a academia, e principalmente a academia, né, foi vendo e fornecendo modos de pensar a língua, modos diferentes de pensar a língua. Eu estou dizendo isso porque daqui a pouco a gente vai ver que eu vou assumir uma posição, né? Um ponto de vista teórico muito específico sobre a língua, que certamente não é a noção de língua que
paira no senso comum. E isso é fundamental para a gente entender justamente o processo discursivo. Só para a gente ver um pouquinho desse percurso da linguística moderna, eu separei aqui alguns exemplos de como que, bom, a língua ela não é um objeto evidente, né? Então, responder o que é língua e como ela funciona é uma tarefa bastante complexa, né? E que vem aí sendo enfrentada pelos linguistas brasileiros, enfim, no mundo todo. A gente começa a pensar a língua, né, modernamente, no século XX, né, com a abordagem estruturalista que se dá justamente a partir de Saussure, que pensa a língua como um sistema. Inicialmente, as investigações sobre a língua, elas pressupunham que a língua era um sistema fechado nele mesmo, né, e que tudo que viesse a interferir nesse sistema, né, não era bem-vindo nos estudos sobre a língua. Então, você tem uma abordagem que tentava entender a estrutura da língua, né? A língua sistematizada, a língua funcionando em relação a si mesma. Nesse primeiro momento, que durou algumas décadas pelo mundo, né? Você tem aí uma separação, né? Você tem toda uma separação da língua e da fala, por exemplo. A fala, para o Ferdinand de Saussure, para toda a tradição estruturalista, que se desdobra a partir dele, ela é algo que vai vir interferir negativamente na compreensão do sistema, que é a língua, né? Então, a fala, né, que é pôr a língua em funcionamento de modo individual, entre aspas, né, o que paira aí com uma possível realização concreta da língua na sociedade, isso tudo ficava de fora, né? Isso lá na Europa, né? Nos Estados Unidos, na década de 50, uma outra corrente muito forte que está aí até hoje, né? Começa a se desdobrar também, tentando contrapor de algum modo, de um lado, né? Esses pressupostos saussurianos que estavam colocados, mas também partindo de um outro lugar, né? Que é a abordagem gerativista na figura do Noam Chomsky, que vocês já devem ter ouvido falar sobre ele. E o Noam Chomsky vai trazer como principal fundamento que a língua é uma capacidade inata, né? Que o que nos diferencia dos outros animais, né? É justamente a capacidade da linguagem e tudo mais. Para essa abordagem gerativista, você tinha um outro par, né? Enquanto para o Saussure o par era a língua e fala, e interessava a língua e não a fala, para o Noam Chomsky, o par, né? A dicotomia, digamos assim, é competência e desempenho. Mas para o Noam Chomsky, nesse primeiro momento principalmente, o que interessava também era a competência. Então ele queria entender muito mais o que estava se passando aqui dentro do cérebro do que o desempenho, né? Do que a realização. Isso também foi engendrando na linguística e nos estudos da linguagem um certo modo de deixar de fora, né, tudo aquilo que poderia pensar a realização concreta da língua, a língua no social e tudo mais, né? Na mesma década de 50, na figura do William Labov, também nos Estados Unidos, a gente começa a ver se delinear a sociolinguística, que já era uma teoria que pensa a língua em uso na sociedade, né? A partir dessa teoria, né, a gente começou a pensar que a língua ela não é a mesma, né, em todos os lugares. Você tem, por exemplo, a língua portuguesa, o português brasileiro, mas o português do Rio de Janeiro, que é onde eu nasci, é muito diferente do português aqui de Alagoas, que também é muito diferente do português do Amapá, por exemplo, né? Então, começou-se a ver, a partir das observações da sociolinguística, que a língua mudava em relação ao lugar, né, ao aspecto geográfico, mudava a partir de aspectos sociais, mudava a partir de aspectos situacionais, né, de situação. Então, quer dizer, a língua não era uma só, começou-se a observar, né, a língua em uso, realizada nela mesma. E aí, nesse movimento, né, de ir superando esses elementos que foram deixados de fora, inauguram-se as abordagens discursivas, né? Eu já citei aqui alguns autores, mas vou falar especificamente da década de 1960 na França, em que surge a análise do discurso materialista a partir da figura do Michel Pechet, né, que é um autor muito importante para a teoria, e todo o seu grupo, né? A década de 60 na França, você já deve ter ouvido falar do maio de 68, né? É um momento muito conturbado politicamente na França e a produção do conhecimento, a academia, a intelectualidade, ela está começando a rever uma série de questões, né,
de pressupostos teóricos, né, de modos de observar a sociedade, e a linguística, a partir das abordagens discursivas, entram aí, né, nesse afã de pensar a questão do discurso. Então, a gente tem na década de 1960 na França esse movimento de pensar, ó, beleza, a gente não vai negar que, assim como disse o Saussure, que a língua ela tem uma estrutura, tem mesmo, ela é um sistema, funciona pelo sistema. A gente não vai negar também para o Noam Chomsky, que a língua é uma capacidade inata, né? Todo mundo aqui sabe falar, né? E os gatos, por exemplo, não sabem falar. Então, essa língua, né, no modo como a gente está utilizando, ela é uma capacidade inata. A gente também vai observar essas diferenças, né, que a sociolinguística apontou. Enfim, a gente vai aproveitar vários outros estudos da linguagem. Só que existe alguma coisa que é inerente à produção dos sentidos que a gente não está conseguindo dar conta com essa tradição que a gente teve até agora, né? Então, começou-se a observar que você conseguia dar conta do sentido, né? Em alguns aspectos, e você não conseguia dar conta dos sentidos em outros aspectos. Uma questão que era muito forte, que vale a pena a gente recuperar, e que foi se delineando, né? Lembrem-se que eu falei sobre que a produção do conhecimento, ela dá para a sociedade modos de pensar a língua, né? É isso que eu estou tendo em vista aqui. Então, tinha uma tradição de pensar a língua como um instrumento de comunicação, né? E até hoje, às vezes, na sala de aula, a gente ainda tem, né, essa noção de língua como instrumento de comunicação. Se você perguntar em uma sala de aula de ensino fundamental, ensino médio, para que serve a língua, né? Certamente a maioria vai responder que é para se comunicar. Essa é uma noção bastante do cotidiano. E na década de 1960, aquele grupo começou a perceber, né, que a língua ela não era bem isso, não era bem um instrumento, né, como o marceneiro, né, enfim, como o cara lá da obra, né, pega um martelo para poder fazer o prego. A língua não era um instrumento, pelo menos não desse tipo, como o martelo, né? Primeiro porque o martelo você pega, usa e deixa ele para lá, né? A língua não, a língua é inconcebível pensar o homem sem a língua. Então, havia algo de inerentemente fundamental no homem em relação à língua. E essa categoria de homem, humano, ela já não servia muito, porque a gente começou a pensar, né, lá na década de 60, que o homem, na verdade, ele não poderia ser visto só na sua concepção biológica, né, só no seu aspecto humano. Então, se ele ia ser visto no seu aspecto social e também psíquico, a gente ia ter que começar a pensar num sujeito, né? E, além disso, começou-se a pensar também que a história, né, o modo como a história se desdobra, o modo como a história se apresenta naquele momento, né, o que normalmente as pessoas chamam de contexto, isso também produzia efeito na produção de sentidos. E aí chegou-se a concepção de discurso, a definição de discurso, segundo Michel Pechet, de efeito de sentido e não transmissão de informação, não comunicação, né, entre interlocutores. Então, o discurso ele seria o efeito de sentido que se produz entre duas posições, né, entre dois interlocutores. Vamos ver aqui nesse exemplo o porquê que a gente não pode tomar o discurso, a língua, a produção de sentidos como transmissão de informação. Vamos pensar assim, transmissão de informação, né? Uma pessoa chega para outra e diz assim, olha, vai chover, por exemplo, né? Aquela pessoa, então, pega o guarda-chuva, né, e se precaver daquele fato, né, que foi transmitido, daquela informação que foi transmitida para ela. Aí a gente tem transmissão de informação. Mas vamos ver um caso aqui em que tem um pouco mais do que isso. Vocês devem ter ficado sabendo desse ocorrido em junho, lá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu não lembro exatamente o número de mortos pela Covid
enfim, que já nos acometia naquele momento, mas era já um número muito elevado, né? Desde maio a gente vem aí com números lamentáveis. E essa notícia, ela mostra aí, né, na manchete, né, homens invadem ato no Rio e um deles derruba cruzes que lembram mortos pela Covid. Um grupo, né, de pessoas encabeçadas por um homem que tinha perdido seu filho, inclusive para a Covid, foi à praia de Copacabana para poder fincar cruzes em protesto, né, pela maneira como a política, né, da Covid estava sendo conduzida, e também um protesto com cruzes, né, com toda essa memória sobre o que é uma cruz, para também fazer uma homenagem, relembrar, né, as pessoas. Então colocaram lá as cruzes, e esse tipo de protesto é muito comum na praia de Copacabana, né, que é uma praia do Rio de Janeiro que tem uma visibilidade grande, inclusive internacionalmente. E aí, enquanto essas pessoas, esse grupo estava lá fazendo essa homenagem, né, que eu imagino que a grande parte de vocês que está me ouvindo, né, imagino, desejo que todos, né, entendam que é um protesto legítimo, né, estavam lá fazendo isso, e aí chega um grupo gritando, né, gritando, dizendo que, enfim, que aquilo era esquerdismo e não sei o que mais, e derrubando as cruzes, e um homem derrubando as cruzes. Tem até um vídeo anexado na notícia, depois eu posso colocar o link aqui para vocês, mostrando isso, né, esse movimento aí. Bom, vamos pensar aqui, né? Transmissão de informação. Será que a gente pode tomar esse ato que foi feito lá na praia de Copacabana só como transmissão de informação? Então, seria assim, bom, eles foram lá, colocaram as cruzes para lembrar os mortos, então transmitir a informação seria o quê? Todo mundo passou por ali, viu, lembrou dos mortos, acabou, né? Mas não. Esse ato despertou uma reação de um outro grupo. Essa reação do outro grupo, e principalmente uma reação tão violenta e desproporcional, ela demonstra para a gente que a gente não pode tomar o discurso, né, a produção dos sentidos como transmissão de informação. A gente tem que entender que funciona todo um esquema simbólico, todo um retorno imaginário, toda uma memória que inclui e presentifica narrativas e discursividades funcionando num processo de produção de sentidos, né? Quando alguém diz algo e quando alguém ouve algo. Sobre isso, eu acho que a gente pode voltar a falar daqui a pouco, mas eu queria dizer, então, que a análise do discurso é uma teoria de abordagem semântica, que ela não é só da linguística, né? Na história, o pessoal gosta muito de trabalhar com a análise do discurso também. Então, a gente vai pensar na análise do discurso a questão da produção dos sentidos. Então, como que eu interpreto tal coisa? Como que essas pessoas que passaram lá interpretaram aquele protesto a ponto de ir lá e derrubar as cruzes, né? E aí é interessante dizer que o senhor, né, que perdeu o filho e que estava encabeçando aquele protesto, ele não fazia parte de qualquer movimento político partidário, ele queria realmente fazer uma homenagem para o seu filho, né? Ele estava de luto. Mas mesmo assim, ele foi alvo de violência, né? E aí ele diz que tem que respeitar, né? E tudo mais. Então, bom, o discurso não é transmissão de informação, né, pessoal? E a língua não serve só para comunicar, ela serve também para não comunicar. Isso é interessante da gente pensar, também tem a ver com isso do discurso não ser transmissão de informação, porque é o seguinte, claro, a língua, o discurso, eles podem servir para comunicar. Mas quando você tem, vamos pensar que a mídia, né, que é um exemplo muito legal da gente pensar. Quando você tem o Jornal Nacional noticiando muito uma coisa, por exemplo, o Jornal Nacional mostrando todos os dias um estudo do Instituto Milênio, né, mostrando como que o Brasil gasta com funcionalismo público, né, como que a reforma administrativa que está aí para ser colocada, né, como que ela é necessária, né? Quando o Jornal Nacional mostra tudo isso, ele está deixando de mostrar uma série de outras coisas. Ele está deixando de mostrar, por exemplo, o sucateamento, né, das escolas públicas municipais e estaduais que estão em situação precária, são servidores públicos que estão lá, né?
Está deixando de comunicar a situação dos profissionais dos hospitais, que estão enfrentando uma pandemia, muitas vezes sem insumo e sem EPIs, né? Equipamentos particulares de prevenção, né? Equipamentos de prevenção individual, né? EPI. Então, quer dizer, quando você fala muito sobre uma coisa, você deixa de falar sobre outras coisas. Então, na medida que você comunica uma coisa, você deixa de comunicar outras, tá? Isso é próprio, a gente começa agora a falar de tensões discursivas, né? Isso é próprio da produção do sentido, isso é próprio do discurso. Não tem como superar isso. Uma coisa vai estar sempre em relação à outra. Então, a língua, né, que produz o discurso, ela não é só para comunicar, ela é também para não comunicar. E a língua, por fim, ela é um objeto simbólico passível de ser investida de sentido. Então, tudo aquilo que a gente viu lá naquele primeiro slide, né, a língua é uma estrutura, beleza, ela é uma capacidade nata, beleza. Mas ela é, sobretudo, um objeto simbólico passível de ser investida de sentido. E ela vai ser investida de sentido a partir de diferentes posições do social, né? Então, vamos pensar, a faixa que estava escrito lá, o enunciado, né? Em memória às vítimas da Covid. Como que esse enunciado foi interpretado pelos homens que estavam fazendo o protesto e como que esse enunciado foi interpretado pelos homens que atacaram o protesto, né? Então, a gente começa a ver que existem posições distintas no social e que vão significar de maneiras diferentes o mesmo enunciado, o mesmo texto, o mesmo protesto, o mesmo objeto simbólico, tá? Eu trouxe para a gente pensar, são diversas questões de língua, eu poderia falar aqui durante muito tempo, né? Mas eu queria pensar com vocês a questão da referência, que é um problema de linguagem muito interessante, né? O que é referir? É mobilizar a língua para fazer referência a alguma coisa no mundo, né? Então, bom, existe uma coisa que é a cama, e eu preciso dar um nome nessa cama, a essa coisa, para eu poder me relacionar. Eu chamo de cama. Bom, não chamo de cadeira, não chamo de gaveta, chamo de cama, né? Mas qual que é o problema disso? É que a referência, ela pode se dar de diferentes formas, né? E a depender da maneira como essa referência se dá, a gente consegue depreender posições e sentidos da relação do sujeito com o objeto referido. Então, assim, com a cama, ok, acho que ninguém vai discutir, né? Como referir uma cama. Mas quando a gente fala assim, por exemplo, o sintagma "a vontade do povo", se você tem um político de esquerda que diz assim, agora eu vou fazer a vontade do povo, e um político de direita que diz assim, agora eu vou fazer a vontade do povo, eles não vão estar falando da mesma coisa, né? Eles estão falando, são referentes discursivos construídos de maneira completamente distintas, tá? Para a gente entender como que essa coisa da posição influencia, eu tenho dois enunciados aí, que são bem basiquinhos, só para a gente pensar mesmo, né? Que poderiam estar fazendo referência ao mesmo fato, ao mesmo acontecimento no mundo. Então, o homem saiu de casa, ou aquele safado abandonou o lar. Vocês concordam que esses dois enunciados poderiam estar se referindo ao mesmo fato? Alguém abre o microfone aí e responde para mim. Vocês estão muito quietinhos, não gosto de gente quieta, não. Ixi, tá todo mundo calado. Bom, o Samuel está dizendo aqui que concorda, né? Certo, Samuel. Eu acho que pode, né? Podem se referir ao mesmo fato. Só que a maneira como o sujeito 1, que diz o homem saiu de casa, né? Mobiliza esse sentido, é extremamente diferente da maneira como o sujeito 2, aquele safado abandonou lá, está se referindo a esse mesmo fato. O que acontece aí? A formulação do enunciado, ele deixa o vestígio da relação do sujeito com o sentido. E isso passa pela interpretação. Então, quando eu pego um enunciado desse para analisar, o que eu vou ter em mente? Que a maneira como isso está formulado, né, dá um vestígio para mim da maneira como esse sujeito que diz se relaciona com aquele fato que ocorreu. Tá? O que eu tendo em mente aqui, e para a gente pensar essa questão da referência, eu trouxe aí um exemplo lá de 2015, de março de 2015, é do Jornal Extra. Eu não sei se o Jornal Extra é veiculado aqui em Alagoas, eu acho que não, mas lá no Rio de Janeiro ele é um jornal muito popular, que ele é do Grupo Globo. Então você tem o jornal O Globo, que é um pouco caro, né? E você tem aí desde, sei lá, do início dos anos 2000,
o jornal Extra, que é uma versão mais popular, então ele é mais barato, ele custa R$ 1 e pouco. E o noticiário policial, né, por assim dizer, notícias sobre crimes, etc., é muito popular no jornal Extra. Bom, eu poderia falar um pouco mais sobre isso, mas eu vou deixar para outra ocasião. Mas a questão da referência é o seguinte, vejam bem a manchete desse jornal. Jovens de classe média são presos com cerca de 350 quilos de maconha e pistolas. Então a gente tem a foto dos rapazes, a quantidade de drogas ali atrás, eles estão bem, com bastante raiva, né? Acho que eles não esperavam ser presos por isso, né? Só que tem uma questão da referência aí, que é o seguinte, você tem um acontecimento no mundo, que foi o fato de 2 homens serem presos com uma grande quantidade de droga ilícita, né? Maconha ainda é ilícita, não que eu concorde com isso, mas é. E pistola, então você tem 2 crimes aí, né? Porte de arma, tráfico de armas e tráfico de drogas, né? Enfim. E aí, a manchete do jornal se refere a esses jovens, então veja, você tem um fato no mundo, pessoas no mundo, e se refere a eles como jovens de classe média, né? Mesmo com essa quantidade exorbitante de drogas, né? Eles não são referidos como traficantes, nem como bandidos, nem como meliantes, nem como infratores, enfim, eles não são referidos de diversas maneiras que eles poderiam ser, né? O que o analista do discurso vai fazer? Ele vai olhar essa maneira de se referir, jovens de classe média, e vai pensar, opa, tem alguma coisa aí, né? Por que esse caso aí está referindo a esse acontecimento, a esses rapazes, como jovens de classe média, se a gente vê, o que a gente vê em outros casos, em grande maioria, né? Dizendo de bandido, né? Dizendo de traficante. E aí, da primeira vez que eu analisei essa notícia, eu fui procurar outras, né? Porque o analista do discurso, ele vai trabalhar assim, ele traz outras notícias, e aí eu fui ver que um outro rapaz, foi preso com menos de 1 quilo, e ele era referido como traficante. Mas aí entram as questões que o analista do discurso vai trazer para explicar o porquê dessa formulação de língua, né? Aí a gente vai perceber que existe uma questão de classe. Esses aí eram rapazes que moravam em bairros nobres do Rio de Janeiro, e como vocês podem ver, eles são rapazes brancos, o que presentifica também uma questão racial, né? E no caso que eu vi, era um rapaz negro e era um rapaz morador de favela. Então, o que isso mostra para a gente, né? E o que o analista do discurso vai fazer com esses dados? O analista do discurso, ele vai restituir essas condições sociohistóricas que dão sustentação. Desculpa, pessoal, ligaram aqui no celular. Então, o que o analista do discurso vai fazer? Ele vai restituir essas condições, né, sociohistóricas, o modo de existir da nossa sociedade e o modo como essas condições sociohistóricas atuais estão produzindo efeito em formulações de língua, tá? Deixa eu acelerar, porque eu acho que eu já falei muito, tá? Em que concepções teóricas isso se assenta? No quadro da análise do discurso que surge na década de 60 na França, né? Tudo isso que eu falei para vocês. Para análise do discurso, a gente vai tomar a linguística, o materialismo histórico e dialético e a psicanálise como tripés, né? Como 3 teorias que vão fornecer 3 elementos para a gente pensar o discurso. A linguística vai fornecer a língua, o materialismo histórico e dialético vai fornecer para a gente um modelo de história pela ideologia, né? E a psicanálise vai dar para a gente um modelo de sujeito, que é um sujeito atravessado pelo inconsciente. Deixa eu voltar aqui, que eu não coloquei outro slide. Então, bom, com a língua, a gente não vai negar com a linguística que a língua tem uma estrutura. Vocês viram ali, você tem a questão da referência, você tem um sujeito gramatical que ele pode se dar de uma forma ou de outra. Então, tem uma estrutura mesmo, ok. Só que a gente não vai pensar, né? Existe uma certa concepção de história que pensa, bom, história é passado e ela não influencia. Não. A gente vai pensar a história como um processo, né? Então, tudo o que aconteceu, né? Todo o modo como a nossa sociedade foi se desenvolvendo, o fato de nós estarmos numa sociedade capitalista, o fato de o sujeito atualmente existir sob a forma dos direitos e deveres e a gente ter que responder a palavra da lei, né? Todos esses desdobramentos da nossa sociedade, eles vão produzindo efeito na gente, né?
pela psicanálise, a gente vai entender que esse sujeito é um sujeito que ele é atravessado pelo inconsciente. Então, ele é um sujeito que, claro, existe o consciente, mas esse sujeito, ele vai falando, ele vai tomando a palavra sem ter plena consciência da maneira como os sentidos o afetam, né? O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que, por vezes, a gente vai reproduzir determinadas coisas, né? Como o jornalista. Se você ir lá para o jornalista do Extra, né? Esse que é do exemplo que a gente veio perguntar assim, olha, mas por que você disse que eles são jovens de classe média e não são traficantes? Ele provavelmente não vai ter uma resposta para te dizer. Provavelmente esse jornalista também é um rapaz de classe média, também é um rapaz branco que se identifica com aqueles, e provavelmente esse rapaz está interpelado ideologicamente de um modo que ele não consegue ver esses dois rapazes brancos e moradores de um bairro nobre do Rio de Janeiro como traficantes, né? Então ele nomeia como jovens de classe média. Tudo para dizer que o inconsciente está funcionando e a história, o inconsciente está funcionando no sujeito e a história está em funcionamento o tempo todo através da memória e ela está produzindo efeito na gente sem que a gente tenha muita consciência disso. Alguns conceitos importantes, isso, estou vendo aqui os comentários da Nathalie, né? Greve baderneiro, né? É muito recorrente sobre o MST, por exemplo, dizerem que eles invadiram, né? E aí você tem invadir ou ocupar, né? São sentidos em disputa. É isso mesmo, pessoal. Algumas noções e conceitos fundamentais, rapidinho, que eu acho que eu já estou até passando do meu tempo, é que, bom, a gente vai entender em análise do discurso que a ideologia, ela interpela o indivíduo em sujeito e produz as evidências da realidade material. A ideologia, para a gente, não é mascaramento da realidade, não, tá? Ela funciona, né? E ela vai funcionar de maneiras distintas, a depender de certas condições de produção. Então, a ideologia ela pode funcionar para mim de uma forma e não funciona para o Bolsonaro, certamente da mesma maneira, tá? O discurso, então, é feito de sentido entre posições, tá? O sujeito, ele existe a partir de posições no discurso, e ele é afetado pela instância do inconsciente. Existem as formações ideológicas, então você tem a ideologia que afeta todo mundo, interpela todo mundo em sujeito, mas nem todo mundo é sujeito da mesma maneira, né? Nem todo mundo se relaciona com a ideologia da mesma maneira. Então, o jornalista do Jornal Extra, ele está interpelado, está numa formação ideológica, e eu estou em outra formação ideológica ao estranhar, né, a interpretação, a maneira como ele se referiu ao ocorrido. As formações discursivas, né, seriam esses sentidos existindo em conjuntos mais ou menos coerentes e estáveis entre si, né? Então, você teria uma formação discursiva, a gente poderia dizer de uma formação discursiva de esquerda, de uma de direita, dentro da de esquerda, várias outras formações discursivas, né? Social-desenvolvimentista, comunista, socialista, enfim. A questão da memória, né, é muito importante para a gente, porque tem a ver com a noção de história, do materialismo histórico dialético, que é o seguinte, né? A memória, né, vai estar sempre sustentando cada tomada da palavra, tá? Então, o jornalista que formulou lá jovens de classe média, ele está afetado por uma memória, né? Que memória é essa? Uma memória de que rapazes brancos, moradores de bairros de classe média do Rio de Janeiro, não podem ser referidos como traficantes, né? E vejam, no entanto, que isso pode não estar consciente, né? Que ele pode estar sendo afetado sobre esses sentidos de maneira inconsciente, porque o inconsciente está funcionando o tempo inteiro. E o político, no final das contas, né? Ele é a divisão dos sentidos instaurada na língua. O fato de o sentido poder ser outro e tomar distintas direções. Então, eu estou vendo que a galera, a Valquíria está aqui juntíssima comigo, né? A questão dos vândalos, né? Quem que você nomeia como vândalo? Depende. O que é um vândalo? Qual é o sentido de vândalo? Depende da posição que mobiliza essa palavra, esse termo, e depende de quem interpreta também, pessoal. Bom, e aí, para pensar e finalizar, uma breve análise que eu faço com vocês de um tweet do presidente da República. E aí eu queria dizer que assim, o analista do discurso ele vai explicar as condições de produção imediata e as sociohistóricas. Então a gente vai levar
vai levar em conta, né? Que a gente vive numa sociedade capitalista e não numa sociedade feudal, como já foi, né? Que a gente vive numa sociedade afetada pela tecnologia, e a gente vai levar em conta também questões mais imediatas, como o fato de o presidente atual estar utilizando as redes sociais como comunicação oficial. E o porta-voz mesmo, né, não está funcionando tanto. Então a gente toma isso aqui não como um breve tweet, não como uma coisa boba, mas como uma comunicação institucional, tá? Ele diz lá o seguinte: o ministro Abraham Weintraub estuda descentralizar investimentos em faculdades de filosofia e sociologia, humanas. Alunos já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. E ele continua no outro tweet. A função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, a escrita e a fazer conta. E depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhora a sociedade à sua volta. Então, você tem esses dois enunciados aí, e a gente vai pensar, o que o analista do discurso vai fazer? A gente vai começar a desmontar essa maquinaria discursiva para a gente começar a entender que memórias sustentam esse enunciado. Por que isso é importante, pessoal? Às vezes a gente entra na jogada, né? A gente entra no jogo dos absurdos que vão sendo ditos, e a gente perde a oportunidade de mostrar o que está sustentando aquilo, o que está sustentando aquele absurdo que está sendo dito, e que muitas vezes o que está sustentando não deveria estar sustentando porque não se sustenta. É o que eu vou tentar mostrar para vocês. Então, o analista do discurso ele começa a observar, em primeiro momento, a organização sintática, o modo de se referir, a relação lógica entre as proposições linguísticas, né, como é que uma coisa está relacionada à outra, e etc. Então, estão aí transcritos os dois tweets. E aí eu vou agora, né, desmembrar o primeiro, tá? A função do analista do discurso é compreender como um texto, um enunciado ou uma palavra faz sentido para um grupo de pessoas, né? Já que não faz sentido para todo mundo da mesma forma. Então vejam que, desmontando esse primeiro tweet, que eu estou chamando de P1, a gente tem um esquema lógico que é mais ou menos o seguinte: descentralizar investimento em filosofia e sociologia para focar em veterinária, engenharia e medicina, sob o pretexto de retorno imediato ao contribuinte. Então você tem aí uma estruturação lógica, uma relação lógica de finalidade. E aí, e isso é o que se engendra para as pessoas, né? Esse efeito de evidência, esse efeito de sentido de que é necessário tirar da filosofia para dar para a veterinária, engenharia e medicina, é o efeito que se produz a partir desse enunciado, é o que circula de maneira hegemônica. Só que aí, a gente analisando discursivamente, a gente tem algumas questões. A primeira é o seguinte: o enunciado ele se sustenta pela falsa premissa de que não se pode investir em filosofia, sociologia, veterinária, engenharia e medicina ao mesmo tempo, o que é uma falácia, né? A segunda coisa é que o enunciado se sustenta pela evidência do que seja retorno imediato ao contribuinte. Poderíamos nos perguntar: em que medida as atividades de ensino, por exemplo, dos profissionais de sociologia e filosofia, ou conhecimento que eles desenvolvem, é retorno não imediato, se comparado às atividades das outras profissões, né? Outra evidência que é falaciosa, que não se sustenta. E aí uma outra coisa é que há um discurso transverso. O que é um discurso transverso? É algo que está produzindo efeito nesse enunciado, mas que é como se fosse de um outro lugar, né? Que é aí que a gente vai entender a memória, né? Então, há um discurso transverso e rompendo esse enunciado, dando sentido à noção de imediato. O que é imediato, afinal de contas, né? A gente captura, então, o funcionamento do utilitarismo, que é característico do discurso neoliberal, né? Ou seja, é aquilo que gera retorno imediato, está calcado em uma noção desenvolvimentista, que despreza a reflexão crítica em prol de utilidades mais cotidianas, como cuidar dos animais, construir coisas e cuidar da saúde. Então, por que a reflexão crítica ela é menos imediata do que cuidar dos animais, cuidar das coisas e cuidar da saúde, né? Essa é uma contestação que a gente pode fazer a essa evidência que se produz a partir desse enunciado. No segundo, a gente tem uma outra proposição lógica que é interessante também, né? Fala-se em respeitar o contribuinte, né? E a relação lógica é de que modo, né? Então, você tem, a partir dessas orações reduzidas de gerúndio, eu poderia falar um pouquinho mais sobre elas, mas eu não vou me alongar. Elas têm esse efeito, as orações reduzidas de gerúndio, de dizer o modo, né? De que modo. E, bom, o sujeito não está
quando lê isso, não vai pensar, essa é uma oração reduzida de gerúndio que tem efeito tal, tal, tal. Por isso que a gente toma na análise do discurso um sujeito que é afetado pelo inconsciente. A gente se depara com a estrutura linguística, ela produz esse efeito na gente sem que a gente se dê conta, né? Então, a relação aí é o seguinte, você tem uma primeira proposição que é respeitar o contribuinte e depois os modos de respeitar o contribuinte. O primeiro, ensinando a leitura escrita e fazer conta. O segundo, ensinando um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família. E o terceiro, que melhora a sociedade à sua volta. E aí você tem os efeitos de sustentação pela memória, que também a gente pode contestar, porque quando a gente contesta esses efeitos de sustentação pela memória, a gente demonstra que, olha, não é bem assim que funciona, né? Então, o primeiro, ao afirmar que a função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte logo após ter enunciado e justificado cortes em filosofia e sociologia, indiretamente sustenta-se a ideia de que continuar investindo nessas áreas é desrespeitar o direito do contribuinte. Então, pelo não dito, né? Então, você diz uma coisa, mas você tem um não dito sustentando essa coisa. Bom, se respeitar o dinheiro do contribuinte é isso, né? Fazer o contrário é desrespeitar, né? Sendo a sociologia e filosofia áreas e disciplinas que pautam a reflexão crítica, temos o seguinte deslizamento de sentido que sustenta esse enunciado. Investir em reflexão crítica, que é uma metáfora para a filosofia e sociologia, significa, nesse discurso, desrespeitar o dinheiro do contribuinte. O que acontece aí, pessoal? Vai se engendrando pela estrutura linguística na relação com a memória um efeito de evidência que é falacioso, né? E que se sustenta retomando sentidos que já estão em circulação. Lembre-se da questão da memória, da ideologia, da história para análise do discurso. Um segundo ponto é que o efeito de evidência desse enunciado, ele desvincula a sociologia e a filosofia do ensino de leitura, né? Dizendo ali que, afirma-se pelo não dito que sociologia e filosofia não ensinam a leitura, a escrita e a fazer conta. Bom, mas obviamente, a sociologia e a filosofia ensinam a leitura. Não a leitura no sentido de alfabetização, mas a leitura crítica, né? E aí a gente percebe que a noção de leitura que está sendo produzida aqui nesse enunciado é uma noção de leitura que é pautada numa noção utilitária de leitura, que foi fabricada leitura como alfabetização, não leitura do mundo, leitura crítica, leitura, enfim, num aspecto mais amplo. O terceiro aspecto é que apaga-se o fato de que a sociologia e a filosofia pode gerar renda e certamente gera bem-estar. Existe ainda a evidência da relação conhecimento, bem-estar, família, né? E eu queria dizer de uma evidência que é uma coisa interessante, assim, por que tem que gerar bem-estar, assim, sabe? A sociologia e a filosofia, elas colocam questões que muitas vezes deixam a gente se sentindo mal, e mal-estar, né? Hoje mesmo, essa aula, eu imagino que vocês estejam sentindo um pouco de desconforto ao ler um Twitter bizarro como esse, mas essa é a função do conhecimento também. Então, existe uma evidência de que a ciência tem que produzir bem-estar, tem que deixar as pessoas bem. Mas, bom, isso é contestável também. E aí, a quarta coisa, pelo não dito, sustenta-se a ideia de que a sociologia e a filosofia não melhoram a sociedade. O que seria melhorar? E qual a concepção de sociedade, né? Que noção de melhora que está sendo colocada aqui? Novamente, você veio romper aqui uma noção utilitarista calcada numa posição neoliberal do que seja melhora, né? O político, enquanto divisão instaurada, então, pessoal, ele permite observar as evidências em torno das noções de melhora, de sociedade, bem-estar da família, leitura, respeito ao contribuinte. Vocês perceberam que tudo isso são elementos passíveis de disputa? Eles estão significados de um modo nesse tweet, mas eles podem ser significados de outro modo. Então, o analista do discurso, ele cumpre essa tarefa aí de ir desmontando a maquinaria discursiva e de ir mostrando como que um determinado texto, enunciado, ou até imagem também, a gente trabalha muito com imagem, como que eles produzem um efeito de evidência, engendram uma prática discursiva, né? Mas que poderia ser de uma outra forma, né? E aí, para terminar, a análise do discurso ela se preocupa em compreender como a memória, pelo funcionamento da ideologia, retorna sobre determinadas estruturas linguísticas, engendrando evidências sobre os sentidos. E vice-versa, né?
como que determinadas estruturas linguísticas engendram e permitem determinadas práticas discursivas de manutenção de sentidos hegemônicos. Nesse caso, de expurgação da reflexão crítica, porque convém contextualmente, né? A ideologia, ela funciona produzindo essas evidências, né? Tomar conhecimento dela e de que a língua não é transparente é o primeiro passo para compreender determinados processos que nos assaltam hoje. Então, acho que a análise do discurso, ela cumpre uma função importante, que é, na medida que a gente vai desmontando isso e mostrando, né? Bom, isso não precisava ser assim, isso não precisava ser interpretado dessa forma, né? A gente vai aí encontrando caminhos, né? Para poder lidar com isso tudo. E aí, por último, eu queria dizer de nossa posição, né, de quem defende a democracia, o pensamento crítico e a pluralidade de formas da sociedade, é preciso lutar pela filosofia e sociologia, né? Primeiro porque elas representam hoje a reflexão crítica, é uma metáfora da reflexão crítica, sobretudo no contexto brasileiro atual. E segundo, porque a memória em que se sustenta o ataque a essas áreas do conhecimento, ele não vai parar nelas. E aí eu queria citar, por exemplo, a desautorização pela qual estão passando os profissionais de saúde na luta contra a Covid-19. Então, assim, a gente vê a desautorização das ciências humanas posta em circulação há muito tempo. As pessoas contestam com muita facilidade o que sociólogos e filósofos dizem. Isso não acontecia com os profissionais de saúde, mas a gente já está vendo isso acontecer. Então, percebam a concepção de sociedade que a análise do discurso vai tomar. Você tem um processo discursivo que é de desautorização da ciência. Primeiro, ele se alimenta ali de destruir as ciências humanas, mas depois ele cresce e vira um monstro, né? Então, é para isso que eu estou chamando a atenção. E obrigado. Se quiserem seguir no Instagram para a gente ficar em contato, poder conversar, eu ver o que vocês estão fazendo também, vocês veem o que estão fazendo, a gente se acompanhando. Estou lá no Instagram, Prof. Welton. E quem quiser mandar um e-mail também, o welton.fatima@ifal.edu.br. Obrigado pela escuta e desculpa ter passado do tempo. Eu sou um pisciano muito prolixo, eu tenho ascendente em Gêmeos, viu? Para quem acredita aí em signos. Obrigado, gente. Welton, obrigado a você pelas contribuições. Agora já vou passar direto para o professor Danilo, para que ele faça as apresentações dele e depois, posteriormente, se tiverem, né, questões, pessoal, tanto para o Welton quanto para o Danilo, mandem que ao término da fala do Danilo, a gente abre para, né, o debate, para a resposta às questões. Muito obrigado, Welton. Danilo, está contigo. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem bem, Levi? Escutamos bem. Tá, joia. Levi, só uma orientação aqui para o compartilhamento da tela. Eu vou compartilhar a tela toda ou apenas uma janela? Uma janela. Uma janela, né? Ok. Aí seleciona a que está a apresentação dos slides. Tá, joia. Enquanto eu vou abrindo aqui, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez ao convite, né? Essa é a segunda vez que eu estou participando aqui com vocês do curso de Formação Política e Cidadã. É um prazer estar aqui com todos e todas. Quero também saudar o Welton, né, pela brilhante apresentação. Nos brindou aí com uma reflexão muito importante sobre a relação entre a língua, né, e a política, e o político, digamos assim, e especificamente mostrando que, e a gente pode até para conectar um pouco o que o Welton estava dizendo com aquilo que eu vou discutir, que o nosso papel como linguistas, como analistas do discurso de diferentes abordagens, né, embora eu seja de uma outra abordagem teórica que não a análise de discurso materialista, somos todos analistas do discurso porque nos preocupamos com a relação entre a linguagem e os aspectos sociais, simbólicos, políticos, né? Justamente o nosso papel é mostrar que esses processos macrosociais que a gente está acostumado a pensar, a gente estava comentando aqui na sessão do chat da aula, né, falando sobre racismo, né? O Welton mostrou aí exemplos de como a mídia reproduz ideologias racistas na hora de noticiar crimes, né? Racismo ou machismo, misoginia, homofobia, todos esses processos que são macrosociais, eles se realizam, eles se produzem a partir de dinâmicas microsociais. Então, essa relação entre o macrosocial, né, o sociológico no sentido amplo, e as relações microsociais é uma relação extremamente imbricada. Então,
com o, digamos assim, com o aparato teórico, analítico, que nós, dos estudos da linguagem, a análise do discurso temos, a gente consegue mostrar como nas práticas interacionais situadas dos sujeitos no seu cotidiano, nas interações nos mais diferentes espaços, seja essa interação, como o Elton mostrou, relacionada ao discurso midiático, seja ao discurso desses sujeitos nas redes sociais, seja nas conversas cotidianas, aquelas conversas mais, como eu poderia dizer, despretensiosas, né? Se a gente gravar e transcrever o almoço do domingo da sua família, a gente consegue, a partir daquela transcrição, daquelas interações, analisando o que foi dito, os aspectos gestuais, a entonação, toda a complexidade do discurso, a gente consegue perceber um monte de questões sociais, políticas, de gênero, de geracionais, que aparecem ali, e é assim que a sociedade funciona, né? Isso que a gente pensa como macro social, né? Na verdade, se sustenta a partir do amontoado, entre aspas, de micro-relações, né? Então, acho que o nosso papel como analistas do discurso é justamente mostrar como essas dinâmicas que a gente está falando o tempo todo, né, se realizam, se materializam, para usar essa expressão, nas nossas práticas sociais mais cotidianas, tá? Eu já estou aqui fazendo a apresentação, não sei se está aparecendo para vocês já. Tá sim. Tá indo? Já apareceu? Já apareceu. Para mim ainda tá. Ok. Vamos ver se vai, quando ampliar aí, vocês me avisam. Então, o tema da minha conversa com vocês hoje, na esteira disso que o Elton já estava comentando com vocês, é pensar um pouco sobre a digitalização do político, né? Porque com o surgimento das tecnologias digitais, da informação e da comunicação, com o surgimento da internet, né? Que é um evento, digamos assim, recente, se a gente pensa na história da humanidade, né? O surgimento da internet é recente e a popularização, digamos assim, né? A ampliação das possibilidades de acesso a dispositivos móveis e também à internet, às redes sem fio, aos pacotes de internet do tipo 4G, por exemplo, é um fenômeno extremamente recente, né? Da década de 90 para cá. Então, toda essa complexidade que a gente está discutindo, né, os processos políticos, e aqui eu estou falando de política partidária especificamente, né, os processos políticos, eles, assim como todos os processos sociais, estão sendo profundamente afetados por essa intensa digitalização e por essa intensa, digamos assim, entrada da nossa vida para uma dimensão da realidade que até então não existia, que é a realidade digital, né, das redes sociais, da internet, da web. Então, todas as áreas da vida em sociedade estão sendo afetadas, e não é diferente com a política, né? Então, assim, eu acho que as eleições, as últimas eleições no Brasil, né, que elegeram o presidente Jair Bolsonaro, elas marcam uma virada importante acerca da influência desse processo de digitalização, e eu vou já falar um pouquinho sobre isso, na nossa vida social, né? Então, com o surgimento da internet, os primeiros estudos na antropologia, né? Na antropologia, na comunicação, na sociologia, nós temos grandes sociólogos que se preocuparam com questões digitais, como é o caso de Castells, entre outros, né? Com o surgimento, esses primeiros estudos em torno das questões digitais da internet, por muito tempo a gente seguiu pensando numa separação entre a realidade digital, né, que seria então o que a gente chamou de mundo virtual. Os estudos do Pierre Levy, né, um sociólogo francês, dão conta disso, né, que nós teríamos então um mundo virtual e um mundo real, né, que seria o mundo não virtual. Hoje, essa teorização, especialmente para a antropologia digital, antropologia da internet, antropologia da tecnologia, que são as áreas com as quais eu mais dialogo, essa teorização ela digamos assim, desatualizada, eu diria, porque a gente tem entendido cada vez mais, especialmente pelo caráter de onipresença, né, das redes,
da internet e das tecnologias móveis, tecnologias digitais, que é o que a gente vai chamar de ubiquidade, ou seja, essa interconexão entre diferentes redes, né? Eu estou aqui com vocês usando 2 dispositivos móveis e uma rede Wi-Fi. Vocês estão me vendo pelo meu celular e eu estou, ao mesmo tempo, nessa mesma reunião pelo meu computador, e a minha TV está aqui ligada também, conectada à internet. Então, essa ubiquidade, né? Ou seja, esse desfazimento dessas fronteiras que foram tão importantes por muito tempo para a gente pensar o social, que são as fronteiras do espaço e do tempo. Então, antes mesmo de começar a minha fala, é pensar que, quando a gente fala de digitalização do político, a gente não está falando simplesmente de uma outra espacialidade, mas a gente está falando justamente da ruptura dessa nossa noção do que é. A pergunta é, onde termina o online e onde começa o offline na nossa vida hoje, né? Quanto do nosso tempo a gente está online, quanto a gente está offline, né? Se a gente pensar que até as relações mais materiais, né? E aí a internet, embora a gente ache assim, vou colocar o meu documento na nuvem, a gente acha que a nuvem é uma entidade assim quase que espiritual, né? Na verdade, esse lugar que é essa nuvem encerra uma série de processos materiais no sentido mais duro da palavra mesmo, processos físico-químicos, cabeamentos, né? Que pode aqui na minha sala eu não ter digamos assim, um HD gigante guardando tudo, mas em algum lugar lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde estão a sede da Microsoft, do Google e de outras empresas de tecnologia, nós temos servidores que fazem essas interconexões todas, né? Então, a primeira coisa é pensar que hoje nós vivemos, né, uma intensa digitalização do político. Assim como todos os outros aspectos da vida social, a política tem se intensificado nessa dinâmica de digitalização. E aí, como o Elton bem mostrou, né, o interesse da linguística, dos estudos da linguagem, pela comunicação humana, na minha opinião e de vários outros linguistas, precisa ser radicalmente alterado, porque toda a teorização linguística que a gente tem, inclusive sobre o discurso, ela foi feita pensando num discurso que se produz e que circulava, então, somente em contextos offline. Com o surgimento da internet, seria ingênuo da nossa parte, como linguistas aplicados, como analistas do discurso, como pessoas em geral, achar que o que há é uma mera transposição das dinâmicas discursivas dos espaços offline para os espaços online. Na verdade, o que a gente vive hoje é uma intensa reinvenção dessas dinâmicas. Então, é preciso pensar. Nós temos aí toda uma tradição de estudo do discurso político no nosso campo, né? Com o professor Patrick Charrodot e tantos outros. Uma intensa tradição de estudos do discurso das mídias, quando essas mídias ainda eram apenas mídias analógicas. A pergunta que fica é, será que todo esse cabedal teórico que a gente tem, ele dá conta efetivamente de pensar o discurso político e o discurso midiático a partir desse processo de intensa digitalização e toda a nossa teorização da ciência política, né? Será que a gente consegue explicar um pleito eleitoral e as dinâmicas eleitorais e dinâmicas e entidades assim da teoria muito tradicionais, como, por exemplo, opinião pública, né? Nos estudos de ciência política, a opinião pública ou a esfera pública, né, como categorias para se pensar o funcionamento do político, elas estão colocadas aí, e a grande pergunta que se coloca será que essas categorias são a mesma coisa quando a gente fala em dinâmicas digitais, né, nessas dinâmicas de digitalização do político? Será que simplesmente a nossa noção de esfera pública, né, é a mesma? Enfim. E aí, um outro link que a gente vai articular hoje nessa fala é que pensar que essa digitalização do político, essa intensa interferência, ou melhor, essa intensa utilização de mecanismos de comunicação digital, da internet, de aplicativos, de redes sociais para a produção da política, né, no nosso processo eleitoral e no nosso processo democrático, elas interferem nisso mesmo que a gente chama de democracia, e que, naturalmente, muitas teorizações, como, por exemplo, a teorização em torno do populismo e do discurso populista, elas passam, então, essas teorizações,
por revisões. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é um pouco dessa discussão sobre como essa digitalização do político ela produz efeitos dentro do próprio funcionamento da política e, consequentemente, dentro do funcionamento dos discursos que constituem isso que a gente chama de política e também, consequentemente, no nosso modo de analisar, de nos aproximarmos, né, digamos assim, desse funcionamento. E essa digitalização do político influencia também modelos teóricos, modelos analíticos para se pensar o funcionamento político. A exemplo da teoria do populismo que nós vamos falar hoje. Então, e aí eu vou mostrar para vocês como um grande exemplo de populismo, né, de populismo contemporâneo, né, nós poderíamos falar aqui de populismos como aqueles que estão envolvidos nos países da América Latina, como da Venezuela, como de Hugo Chávez. Nós poderíamos falar de populismos, a exemplo do lulismo como uma forma de populismo. Nós poderíamos falar, por exemplo, dos movimentos que levaram à eleição de Donald Trump como uma forma de populismo, mas por uma questão de atualidade e de situacionalidade, eu vou preferir pensar, então, o bolsonarismo como um tipo de populismo, né? E aí a gente vai fazer esse caminho aqui, né? Como o Elton disse, a gente vai mais apresentar um pouco alguns olhares teórico-analíticos do que propriamente fazer toda uma genealogia dessas teorias, né? Então, a teoria do populismo, né? Essa abordagem o que é uma teoria? O que é a teoria do populismo? Não é uma doutrina, não é um dogma, não é uma verdade absoluta revelada por nenhuma entidade espiritual, né? Então, eu também não tenho com essa teoria nenhum tipo de relação confessional ou de submissão ou de consagração, tá? Então, eu estou pensando aqui o populismo como uma forma de olhar as dinâmicas políticas para a gente poder entender governos, processos eleitorais, e essa teoria foi desenvolvida por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, e ela vai nos dar algumas pistas, né? Essa é a primeira característica do populismo, do discurso populista, que pode levar a gente a entender um pouco mais o que está sendo discutido aqui, responde já a pergunta que o professor Estevam está colocando aqui, dizendo que o populismo nos permite colocar Vargas sei lá, e Bolsonaro, e Lula, e Salvador Allende, e personagens antagônicos de esquerda e de direita no mesmo saco, né? Essa afirmação ela é, no mínimo, problemática, porque uma lição que vai estar nas primeiras páginas da Razão Populista, né, que é o livro, digamos assim, que vai inaugurar essa discussão do Ernesto Laclau, é que o populismo não é um tipo específico de conteúdo ideológico. Então, a teoria populista ela não é uma teoria sobre conteúdos ideológicos político-partidários. Ela é uma teoria sobre o funcionamento do político. E a diferença entre funcionamento e conteúdo ela é muito importante, né? Então, é um modo de operação do político. Então, o populismo é uma explicação sobre a mecânica populista. E nessa mecânica, esse modo de operar do político pode ter, então, diferentes conteúdos ideológicos. Então, claro que isso não é sem controvérsias, mas nós podemos pensar que nós podemos ter uma operação do discurso populista com conteúdo de esquerda, mas também com conteúdo de direita. Então, a nossa discussão aqui é sobre o modo de operar do político e não especificamente sobre o conteúdo ideológico dessas teorias, tá? Então, o populismo é uma estratégia para a construção de hegemonia política, né? Vamos pensar no caso do Brasil. Nós temos, vamos pensar nas expressões partidárias, de esquerda, de direita, as diferentes abordagens, orientações ideológicas, político-partidárias que nós temos, mas para vencer um pleito eleitoral, né? Para participar do processo democrático e vencer um pleito eleitoral, é preciso que se conquiste uma certa hegemonia, né? E hegemonia aqui nesse sentido de que essas forças, elas, embora antagônicas, embora em disputa, é preciso que uma dessas forças se sobreponha à outra, ainda que temporariamente, ainda que contextualmente, para que, por exemplo, num pleito eleitoral, um desses grupos, né, por essa estratégia de hegemonização,
digamos assim, de concentrar e arquitetar aquelas forças, né, numa direção específica, possa então vencer o pleito, por exemplo, né? Então, o populismo é uma estratégia, um modo, tá, de construir essa hegemonia política em qualquer contexto. E isso aqui, essa teorização do populismo, ela já coloca para a gente uma ruptura muito interessante, tá? Para a gente poder desamarrar também outros pontos. Que é que a nossa concepção de política clássica, se você for lá na política, nos textos aristotélicos, se você for pensar a política como os gregos, a política nos clássicos, né? E como essa noção da política foi herdada para nós na modernidade, se você pensar, por exemplo, estudos de argumentação e retórica, que oferecem uma base interessante para a gente pensar como os discursos políticos se estruturam a partir de suas dinâmicas argumentativas, nesses discursos, nessas formas de ver o político, a gente está pensando o político como uma ágora, ou seja, um grupo ou como um espaço onde se reúnem pessoas para uma discussão, para, digamos assim, como eu poderia dizer, estamos pensando em sujeitos, tá? Sujeitos políticos que são, evidentemente, sujeitos do consciente. Essa concepção clássica de político está dentro dessa ideia de que esse sujeito é um sujeito que raciocina, analisa, faz uma análise ali e ele rapidamente escolhe o que seria o melhor, o que foi mais convincente, né? O quem obteve, então, a adesão dos espíritos, né? Essa é uma expressão aristotélica e que vai aparecer na nova retórica do Perelman e do Titicaca, que são esses teóricos que vão pensar a argumentação. E então fica, digamos, em segundo plano, a ideia de que seria possível, de que esse processo político todo como se fosse um grande processo de racionalização, né? E o que a teoria do populismo vai colocar é que a política é propriamente um espaço de antagonismos, né? E não de dialogismos, no sentido como se você não tivesse propriamente sujeitos em pé de igualdade e que numa discussão ali, numa deliberação racional, esses sujeitos convencessem uns aos outros a partir de uma argumentação lógica e aí eles chegassem a uma conclusão e votassem, pura e simplesmente, né? Então, o antagonismo, ou seja, a disputa, o embate, ele é próprio do político e ele é insuperável, né? Ele só é superável por meio da construção de hegemonias, de consensos, né? Que se estruturam, vou dar um exemplo, embora os governos de esquerda no Brasil, na gestão Lula, tenham conseguido um consenso com a classe média para serem eleitos, esse consenso, que era, digamos assim, superficial, né? Ele, com a classe média e com as elites, claro, ele era um consenso que era uma camada superior de consenso, mas que embaixo havia um processo constante de disputas e de imbricação de forças. Tanto que com o golpe, né, nas análises que a gente vai ver sobre o golpe, um ponto importante que vai ficar é exatamente essa ruptura de que quando esse poder de produzir o consenso, essa hegemonia, e quando esse poder se esvai por uma série de dinâmicas de capital, por uma série de dinâmicas de gênero, de sexualidade, de dinâmicas raciais, todas elas imbricadas, quando essas dinâmicas, quando essa capacidade de produzir o consenso se esvai, então esse consenso de um Brasil que queria um governo de esquerda, né, com uma pauta progressista, digamos assim, com uma pauta de justiça social, né, que seriam então os governos do PT, rapidamente a gente transita desse governo para um golpe que leva a uma transição extremamente neoliberalizante e logo depois a ascensão de um governo que pode ser considerado, do ponto de vista do conteúdo ideológico, como um governo de extrema-direita, tá? Como um populismo de extrema-direita. Outras características do populismo, né, que a gente poderia falar aqui, o funcionamento dessa liderança carismática capaz de mobilizar antagonismos difusos da sociedade e construí-los enquanto povo. Eu gosto muito especialmente dessa característica, porque se a gente olha, por exemplo, o fenômeno do bolsonarismo, né,
esse momento que a gente está vivendo, o bolsonarismo conseguiu articular atores sociais com pautas completamente diferentes, né? Com pautas diferentes, né? Ele conseguiu juntar no mesmo acordo, no mesmo consenso político que o levou à vitória, sujeitos como sujeitos que eu quero dizer aqui, atores políticos, né? Atores políticos como os setores que detêm o mercado financeiro, setores como os grupos evangélicos, né, neopentecostais. Então, pautas morais, pautas econômicas, negacionistas científicos, negacionistas históricos, grupos anti-vacina, grupos misóginos, grupos racistas, conseguiu articular diferentes grupos em torno de um consenso político que o levou, então, à vitória, tá? E também, um ponto 6 que seria interessante é pensar que o funcionamento do discurso populista ele está centrado numa mobilização progressiva de demandas e grupos inicialmente heterogêneos através de uma cadeia de equivalências que é construída em oposição discursiva a um inimigo comum. Então, ele é um mecanismo de redução da complexidade. A teoria populista, né, essa ideia de cadeia de equivalência, a ideia de significante flutuante, né, que a gente vai ver mais na frente, que está na teoria populista, elas são tomadas de empréstimo da teoria lacaniana, né, da teoria psicanalítica, que, por sua vez, vem da linguística, essa ideia de um significante flutuante, de uma cadeia de equivalência. A gente vai falar disso já já. Mas isso é interessante, pensar que para que o consenso populista, para que a liderança populista possa, essa liderança carismática, possa conseguir manter essa hegemonia, esse grupo, esse consenso que o colocou nesse lugar de poder através do pleito eleitoral, por exemplo, é preciso que constantemente haja uma dinâmica de mobilização dessas forças heterogêneas, né? E aí a gente pode ver que, por exemplo, eu e Isabela, que está aqui também nessa live, que é minha colega de doutorado, nós estamos já há mais de um ano etnografando grupos de WhatsApp bolsonaristas. Nós estamos em mais de 20 grupos de WhatsApp de apoiadores de Bolsonaro, que são essa base de mobilização. Estamos lá etnografando como analistas do discurso, tomando nota, printando o modo de funcionamento desse discurso, e a gente consegue perceber essa dinâmica de mobilização muito claramente. Por exemplo, em momentos como a saída de Mandetta, né? Por exemplo, vamos lá, melhor do que a saída de Mandetta, a saída do Sérgio Moro, tá? Como um momento de intensa fragilização da narrativa bolsonarista de combate à corrupção, né? O lavajatismo é um braço importante do bolsonarismo, né? Muitas pessoas votaram em Bolsonaro não por uma identificação com o seu discurso, digamos assim, moral, ou com o seu discurso armamentista, ou com o seu discurso racista, mas votaram nele por essa importância desse discurso de combate à corrupção, de enfrentamento, de antipetismo, de lavajatismo. Então, a partir do momento que esse figurão aí desse movimento, que é o Sérgio Moro, né, como essa metonímia, né, desse discurso lavajatista de combate à corrupção, ele cai justamente por acusar o presidente de tentar interferir, ou seja, de tentar praticar corrupção, né, tráfico de influência, não sei como a gente poderia caracterizar criminalmente a tentativa dele, mas assim, de tentar então interferir no funcionamento da Polícia Federal, essa narrativa da defesa da legalidade, do combate à corrupção, ela fica ameaçada. E a saída de Moro faz com que isso aconteça. E aí a gente pode perceber nessas bases, né? Nessas bases bolsonaristas que não só foram fundamentais para a produção das eleições, né? E como são fundamentais para que uma pesquisa hoje, né, que saiu, Isabela até se quiser pode falar, uma pesquisa hoje de um veículo de comunicação muito importante do Brasil, dá conta não só da manutenção dos 30%, né? Dos 30% digamos assim, da base bolsonarista, mas também
do crescimento da aprovação do governo Bolsonaro após a liberação da segunda parcela do auxílio emergencial. Isso o pessoal da UFMG está acompanhando, né? O pessoal da ciência política da UFMG está acompanhando essas dinâmicas. Então, com a saída de Bolsonaro, quem nos dera, com a saída de Moro, houve, então, uma intensa mobilização das bases bolsonaristas no WhatsApp para poder construir uma contranarrativa de Moro como um traidor da moral, como um traidor do capitão, como um traidor do combate à corrupção, e Bolsonaro como uma grande vítima injustiçada, como uma grande vítima, digamos assim, completamente refém de uma série de traidores. E isso vai ficar muito mais evidente à medida que a gente for mostrar os exemplos daqui a pouquinho. Então, a eficácia do mecanismo populista depende da mobilização contínua dessa categoria povo. O professor Elton citou há pouco, né? Dessa categoria povo contra uma ameaça, né? Seja ela real ou construída. Então, isso é que tem a ver com essa ideia de significante vazio, né? Que vai aparecer logo aqui abaixo, e de cadeia de equivalência. Então, vamos lá. Como o professor Elton colocou, a palavra povo, né? Embora ela possa ter uma referência muito clara, né? O que seria, então, o povo? A população, vamos dar esse exemplo, né? Ela, na verdade, essa categoria é um significante vazio, porque se você pega o discurso de posse do presidente Lula no seu primeiro mandato, e você faz uma análise desse discurso do presidente Lula, ele vai se referir inúmeras vezes ao povo, né? Inclusive, uma das coisas que marca esse discurso do presidente Lula na sua eleição é: hoje se estabelece novamente a ligação do povo, né? O povo brasileiro está se reconciliando consigo mesmo. Certamente, o que significa povo no discurso de posse do presidente Lula, né, não é a mesma coisa que significa esse significante povo no discurso de posse do presidente Jair Bolsonaro, né, onde a categoria povo também foi mobilizada. Então, embora a palavra povo pareça muito óbvia, cada orientação política, né, independentemente do seu conteúdo ideológico, né, do seu conteúdo, e aqui eu, como Elton, também não trabalhamos com a ideia de ideologia como mascaramento da realidade, mas como dinâmica de funcionamento diretamente ligada à memória discursiva, aos sentidos sociais e históricos, né? Essa dinâmica povo, esse significante povo vai ser preenchido, vamos pensar assim, com um conteúdo específico daquele grupo ideológico, né? Se, por exemplo, no discurso de posse do presidente Lula, a categoria povo significava, por exemplo, a classe trabalhadora, já que o governo do PT se elegeu com um forte discurso em favor dos trabalhadores, uma plataforma ideológica trabalhista, no discurso do então eleito presidente Jair Bolsonaro, o conteúdo desse significante povo certamente não tem a ver com a classe trabalhadora, né? Quem seria, então, povo nessa categoria? Qual seria o significado desse significante povo no discurso bolsonarista, por exemplo? A gente precisa estudar, né? A gente precisa pesquisar, analisar para ver. Com certeza, pelas pesquisas que eu tenho feito, né, o significado de povo no governo Bolsonaro tem uma relação muito forte com a memória discursiva da ditadura militar, né? Me parece, pelo que eu tenho analisado, sobretudo do Twitter, né, onde isso apareceu muito, especificamente em momentos como o aniversário de 55 anos do golpe militar, né? E aí as postagens de Bolsonaro, a mobilização da base bolsonarista em torno da comemoração dessa data, da Revolução de 64, né? É o que eu estou chamando de uma equivalência espaço-temporal, né? Essa projeção de uma equivalência espaço-temporal entre o momento presente do Brasil, histórico de hoje, e esse momento do Brasil, então, submetido ao processo de exceção democrática da ditadura militar. E isso nos permite pensar muito, né? O que quer dizer que um momento como este, né, em que nós temos, segundo a ministra Rosa Weber, as instituições democráticas em pleno funcionamento, o que nos quer dizer, então, que
o significado da categoria povo nesse momento histórico invoque uma memória discursiva de um momento histórico como a ditadura militar, quando nós não tínhamos uma Constituição de 88, quando nós não tínhamos marcos democráticos mínimos, como as eleições diretas. Então, assim, isso nos permite perceber algo que eu tenho chamado, no que eu estou produzindo, da duração semiótica, da durabilidade semiótica de um tempo histórico específico. Embora aquele tempo histórico, no sentido de história como cronologia, né? Que não é esse sentido que a gente trabalha, né? Mas a ideia de história como cronologia, então a ditadura é uma coisa do passado da história do Brasil, que ficou lá atrás, a gente consegue perceber que num momento como este em que nós estamos, de aparente funcionamento democrático, os significados que estão em funcionamento aqui, eles funcionam a partir da memória da ditadura militar, nesse discurso presidencial ou no discurso do bolsonarismo, por exemplo, tá? Então, é basicamente isso que a gente está colocando. Então, um outro exemplo é que a liderança populista, né, esse líder populista, ele emerge como um paladino da mudança a partir de uma posição supostamente externa ao sistema, que é, então, o discurso do anti-establishment. Isso está muito presente no funcionamento do discurso populista. Então, uma característica fundante do discurso populista é que tudo que veio antes não serve de nada, tudo que veio antes é ruim, tudo que veio antes foi errado, é um grande problema, e eu recebi uma missão, e há estudos, né? Convido vocês a estudarem sobre isso, há vários estudos que conseguem perceber a presença do messianismo, né? Do messianismo nos discursos populistas, né, ao redor de todo mundo, sejam eles de orientação de direitas, de extrema-direitas, ou de orientação de esquerdas, né? Então, a crescente invocação de figuras do discurso religioso, desse caráter messiânico, salvador, né? Sentidos, então aí, como o Elton bem colocou, esses sentidos do religioso e do político, né? Digamos assim, esses sentidos que não estão aqui, mas que significam aqui, ou seja, aquele discurso é político, mas significados, discursos religiosos também funcionam ali, estão o tempo todo se constituindo, né? E a liderança populista alega representar o povo, né? Os de baixo que se sentem excluídos, e aí isso, então, formaria essa dinâmica de alternância de poder com os de cima, né? Um exemplo de que essa teorização do populismo ela não está, digamos assim, fazendo nenhum tipo de simplificação, a meu ver, nessa dinâmica, é que, por exemplo, a Chantal Mouffe, que é uma das propositoras da ideia de populismo, ela vai falar, num de seus livros mais recentes, sobre a importância de que a esquerda política, né, e tanto o Ernesto Laclau quanto a Chantal Mouffe são de esquerda, que a esquerda política pense estratégias de construção de um populismo de esquerda, né? Então, assim, na categoria populismo não existe uma avaliação moral do conteúdo ou uma avaliação política do conteúdo ideológico que está ali. O que se está pensando é no funcionamento do político e do discurso político nesses espaços. Então, aí só para a gente se encaminhando mais para a parte dos exemplos, o populismo opera através da mobilização de paixões e afetos, né? Positivos e negativos, e não da racionalidade, né? Do medo, do ódio, da indignação, mas também da esperança, do desejo de mudança e da justiça. Então, certamente vocês vivenciaram essa experiência, né? Quando eu falei aqui que estou etnografando grupos de WhatsApp da base bolsonarista, vários disseram tem que ter estômago, né? Eu não conseguiria. A gente tem boa parte da nossa frustração como esquerda política em produzir consenso sobre as pautas da esquerda, né? Eu estou pensando aqui nos diálogos mesmo, que vocês tiveram com pessoas próximas que se declararam seu voto em Bolsonaro, mobilizados por qualquer que seja a razão. A nossa experiência é de não conseguir produzir, de não se fazer entender, né? Como se a nossa não é uma sensação de colapso, do tipo, mas eu estou explicando para fulano
tudo e ele não entende. Como é que ele não entende? Como é? Aí a gente chama os eleitores de Bolsonaro de burros, de ignorantes, né? De coisas desse tipo, né? A gente aqui, né? Os que chamam, né? Dessas coisas, mas isso mostra o lugar de completa cognitivismo e racionalismo do qual nós estamos falando, né? Como se a natureza da política fosse uma natureza meramente da racionalidade. E o que a teoria populista vai nos dizer é que o que está em jogo no político é a mobilização de paixões e afetos, né? Então, se você for fazer uma análise do modo como, por exemplo, a campanha bolsonarista e o bolsonarismo produziu um regime de afetos, né? Convocou um regime de afetos específicos para produzir o seu consenso político, isso vai nos explicar muito mais as dinâmicas que facilitaram a produção do bolsonarismo do que meramente pensar ali a partir de uma análise mais racional, centrada no político como algo da ordem do racional, que não nos permite, por exemplo, entender por que, por exemplo, determinados sujeitos, como já alguém comentou aqui, né, um sindicalista, né, que apoia Bolsonaro, diante dessa contradição, né, racional, o que é que está em jogo nisso, tá? O populismo envolve algum grau de culto à personalidade da liderança carismática, né, que passa a ser vista como um salvador da pátria capaz de resolver todos os problemas do povo, tá? Então, já indo para o final da nossa discussão, tudo isso que eu disse aqui para vocês, essa teorização sobre o populismo, ela foi feita pensando muito em contextos políticos nos quais não havia a preponderância, não havia, digamos assim, uma incrustação, uma intrusão, né, uma influência tão maciça de dinâmicas digitais que são inauditas, né, a todas aquelas pessoas que querem colocar dinâmicas digitais ou o que nós estamos vivendo na atualidade com toda a complexidade dos algoritmos, da produção das dinâmicas de micromarketing na política, como apenas mais do mesmo, certamente não tem leitura sobre essas questões tecnológicas. Então, o que nós estamos vendo é algo assim sem precedentes na história dessa dinâmica, dessa influência de dinâmicas técnicas, de dinâmicas de engenharia de software, de engenharia de redes, de engenharia de informação no funcionamento da nossa política, por exemplo. Então, pensando na digitalização do político, acho que muito do que está aqui eu já argumentei, é que eu estou me alinhando com autores que pensam, então, que nós vivemos, na verdade, em sociedades pós-digitais. Que seria isso, né? Mais do que sociedades digitais, né? Ou que sociedades em rede, ou que sociedades informacionais, que são terminologias do Castells, terminologias do Pierre Levy e de outros autores, que, então, acompanhavam a emergência do fenômeno digital. Nós estamos num processo, e as eleições, tanto dos Estados Unidos, a última, né, e a que está para acontecer, quanto a nossa, mostram que, mais do que num momento de emergência do digital, nós já nos encontramos, do ponto de vista do funcionamento democrático e das eleições, e de muitos outros aspectos, no momento no qual esse impacto das inovações de alta tecnologia é tanto, e essa hibridização de sistemas midiáticos de rede é tanto, que a gente já não consegue discernir, então, esses limites entre o online e o offline, né? Ou entender até que ponto esses limites seriam úteis para a descrição, para a análise social e para a análise política. Isso é muito importante, né? Por conta dessa universalização das redes sem fios dos dispositivos móveis, a revelia do grande abismo de inclusão digital que o Brasil tem, né? Ele deixa de ser simplesmente um processo em emergência, né? E torna-se, então, isso que a gente... Então, aí, como o Blumark vai dizer aqui, né? As infraestruturas digitais, né, tornam-se parte do que é convencionalmente descrito como estrutura social.
Então, não dá para pensar em processo político, em processo eleitoral, em processo democrático no Brasil, sem pensar em dinâmicas informacionais, em dinâmicas de rede, em algoritmos, em estratégias de micromarketing, né? E aí são esses exemplos que eu estou colocando aqui para vocês, né? Que é essa modulação algorítmica, né? Da gestão dos dados, essas dinâmicas todas que nós ficamos sabendo, né? Tanto do Cambridge Analytica nos Estados Unidos, de venda de dados pessoais, de informações de geolocalização, de gostos, de curtidas, que vão depois ser transformadas então, essas dinâmicas dos algoritmos que, à medida que nós estamos aqui, por exemplo, será que o Google sabe exatamente o que nós estamos falando aqui? Certamente, certamente, essa plataforma que nós estamos, que é do Google, tá? Ela tem condições, a partir de suas dinâmicas de algoritmos, de saber qual o conteúdo do slide que eu estou apresentando aqui. Isso não é nenhuma ficção científica, coisa do futuro, ou estratégia de conspiração, nada disso. Isso é real e já está em curso. O fato é que a gente não tem uma ciência popular, digamos assim, informações que circulam tão amplamente sobre isso, mas com certeza, se o Google quiser saber exatamente sobre o que foi minha fala aqui, e que inclusive eu usei as limitações de Bolsonaro, ou as limitações, usei as imagens de Bolsonaro aqui para falar e pesquisar por palavras-chave, por dinâmicas de criptografia, eles com certeza sabem, né? As permissões que a gente dá quando baixa certos aplicativos permite que o Google e que as empresas com as quais o Google trabalha tenham acesso a informações sobre nossas buscas no Google, por exemplo, né? Sobre uma série de questões. Por exemplo, promover educação pública em plataformas digitais comerciais tem quais limitações? Enfim, né? E essas lógicas do micromarketing, então, assim, quer dizer que tudo que eu faço na rede produz dados sobre mim, sobre a minha atividade. Esses dados são armazenados, que é isso que a gente chamam de Big Data, né? Ficam armazenados em grandes contingentes de informação, e essas informações são vendidas não só para empresas, né, que fazem com que a gente esteja aqui falando que está com fome, e daqui a pouco suba uma notificação do iFood, para dizer assim, vamos jantar hoje, receba um cupom de R$5, né? Ou então você esteja conversando com sua amiga sobre, estou precisando comprar um celular, e amanhã você abre o Google e todos os pop-ups que apareçam para você sejam de vendas de celulares em promoção. Então, permissões que a gente dá de acesso aos a gravação de áudio, tá? Em diferentes espaços. Então, a partir desses dados, o micromarketing, que é essa lógica dos nichos, vai produzir dinâmicas, e essa é uma dinâmica do capital, é uma dinâmica do funcionamento do comércio, né? Que é a dinâmica da propaganda para grupos específicos, que é essa coisa do micromarketing, né? Não uma propaganda em massa, mas uma propaganda para grupos específicos, com interesses específicos, foi apropriada, então, pelas dinâmicas políticas, de modo que a gente forma isso que a gente tem chamado de bolhas ideológicas, que seria o fato de que, por exemplo, se vocês... Eu não sei quantos de vocês já estiveram num grupo de WhatsApp bolsonarista, mas eu convido, né? Os links estão na internet. Coloca assim no Google, grupo bolsonarista, link entrar, você acha na hora. E entrando nesses grupos, vocês veem que eles funcionam dentro de uma série de alçapões que te levam de espaços bolsonaristas para outros espaços bolsonaristas, num loop infinito. Num loop infinito, tá? Que você muitas vezes vai dizer, por exemplo, como é que fulano acredita nisso? Porque ele está nesses loopings, né, infinitos, de plataformas em plataformas, em sites de notícias bolsonaristas, em blogs, que levam você a uma série de loops infinitos sobre essas dinâmicas todas que estão em funcionamento e que fazem com que se criem, então, bolhas ideológicas, que é o que os estudiosos do bolsonarismo no Brasil hoje vão chamar de uma bolsosfera, né? Que seria uma esfera bolsonarista que envolve grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos no Twitter, grupos de notícias, e que vão deslegitimar em profundidade, né, instâncias de informação
tradicionais, como a universidade, como a mídia profissional, e vão apenas crer no que circula nesses espaços que é essa bolsosfera, tá? E aí, então, vai levar pessoas como Letícia Cesarino, que é uma professora de antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, a falar, então, que nós estamos diante de um populismo digital, né? Que até mesmo essa teorização do populismo precisa ser pensado os impactos que a digitalização do político, e tudo isso que eu acabei de falar, que os algoritmos, que o Big Data, que as dinâmicas de micromarketing apropriada para os processos eleitorais produzem no funcionamento do discurso populista, né? E aí, Letícia Cesarino vai dizer, então, que o populismo de extrema-direita, né, seria, então, uma linguagem, seria um tipo de... O bolsonarismo seria um populismo de extrema-direita com uma linguagem sensivelmente afetada pelas dinâmicas comunicativas das mídias digitais 3.0, né? O que ela vai chamar, então, de populismo digital, né? E eu, num artigo recente que saiu esse ano na revista Trabalhos de Linguística Aplicada, que é uma revista da Unicamp, da área de letras, um dossiê sobre mecanismos digitais e semióticos dos populismos contemporâneos, eu vou dizer assim, que para além da regularidade de características tradicionais do populismo como modo de operação do político, o populismo digital não corresponde simplesmente a um incremento das tecnologias digitais e da web, a mecânica populista, mas a instaurações de padrões discursivos específicos resultantes de efeitos difusos da digitalização do político. Então, não é apenas um incremento, algo mais que o digital traz para, por exemplo, a questão do populismo, mas o próprio funcionamento da política populista é alterado pelas dinâmicas digitais, né? A menos que a gente considere as tecnologias apenas de uma perspectiva instrumentalista, o que não tem sintonia com o que está sendo dito hoje, por exemplo, na antropologia digital, na antropologia política, na antropologia da tecnologia, até mesmo na antropologia da ciência, tá? E aí, né, isso é interessante para a gente pensar que momentos antes, né, do primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras, em 2016, 60% dos eleitores de Jair Bolsonaro entraram em contato com informações repassadas via WhatsApp, essa pesquisa de Lemos, e, além disso, 98,21% dos eleitores do mesmo candidato receberam mensagens com conteúdo falso durante o processo eleitoral, sendo que desses 89, 77% não desconfiaram de sua veracidade, conforme a pesquisa do Big Data Avaz, né? Foi referenciada aqui por Pasquini. Para vocês verem, eu lembro que na outra vez que eu estive aqui com vocês, falando sobre democracia e políticas sexuais de gênero no Brasil contemporâneo, alguém me perguntou assim, mas você acha mesmo que as tecnologias digitais, que o WhatsApp, que a internet, teve essa importância toda para a eleição de Bolsonaro? Eu tive aqueles 2 segundos de incredulidade, né? Pensando no que essas pesquisas que estão aí aos montes têm discutido, né? Sobre a importância fulcral das tecnologias digitais, das redes sociais para a produção desses consensos políticos, tá? Foram decisivas. Esses dados, eles mostram isso, né? Como as tecnologias digitais foram importantíssimas, foram politicamente instrumentalizadas para a produção desse momento político que a gente vive. E se a gente quiser continuar ignorando isso e não disputar esses espaços como esquerda política, para aqueles que se identificam como esquerda política, infelizmente, a nossa capacidade de disputar essa hegemonia política em torno, que foi formada em torno do bolsonarismo, ela também fica falida, tá? Então, eu vou deixar aqui como indicação para vocês esse texto, que é da professora Letícia Cesarino, que se chama Como Vencer uma Eleição Sem Sair de Casa, a Ascensão do Populismo Digital no Brasil. Essa revista é uma revista que está no Internet Sociedade, é uma revista nova, mas muito potente, tem discutido as relações entre política e tecnologia, tá? E aí, isso aqui eu acho que já está bem colocado. E aí, só um exemplo que eu queria dar, né, de como esses significantes flutuantes, essas cadeias de equivalência, elas operam no discurso populista do bolsonarismo, né?
esses significantes cujos significados estão em suspenso, né? Como, por exemplo, legalidade. Você vê, o discurso do bolsonarismo se constituiu em torno de falar sobre a importância da legalidade, de seguir as regras, as leis, das normas, tá? E esse mesmo discurso que era invocado da legalidade, por exemplo, o discurso da legalidade pautou a fala das pessoas que votaram em favor da admissibilidade do processo de impedimento, né, do golpe contra a presidenta Dilma. Mas foi essa mesma legalidade que foi invocada por aqueles que disseram que o impeachment ali estava funcionando apenas como um cavalo de batalha para que o resultado das urnas fosse, então, rechaçado. Então, esses significados de legalidade, de corrupção, de justiça, né, estão completamente em disputa, né? Então, eles são o tempo todo demandados no processo democrático e eles sofrem uma pressão estrutural de projetos hegemônicos rivais, uma vez que seu significado é indeterminado, né? Entre as fronteiras alternativas de equivalência, ou seja, cada lado político puxa esse significante para preenchê-lo com o conteúdo de sua orientação ideológica e esse significante fica em disputa. Vocês vejam, por exemplo, o significado da palavra golpe, né? Isso eu acho que está bem claro, né? E aí eu trago para vocês alguns pequeníssimos dados da minha pesquisa, que ainda está em andamento. Esse artigo que eu citei há pouco, ele é o primeiro extrato dessa pesquisa que vai desembocar na minha tese de doutorado. Na minha tese de doutorado, eu estou pesquisando especificamente o papel, né? Pensando no discurso bolsonarista como um discurso muito intenso, né? Como um discurso muito complexo, né? Pensando nas várias camadas que compõem isso que é o bolsonarismo, como dentro desse discurso existem camadas, né, específicas que estão relacionadas com as questões de gênero e de sexualidade, e essa é a minha pesquisa de doutorado. E aí você vai conseguir ver, por exemplo, nesses dados que eu estou pesquisando, que eu estou etnografando no WhatsApp, isso aqui é um dado real, tá? Isso foi retirado do meu campo, é uma mensagem do WhatsApp compartilhada nos grupos bolsonaristas. Para quem não conhece, os grupos que eu participo, eles não são grupos que têm... eles não são grupos de discussão, eles são grupos de recepção de informação. Então, você entra no grupo e somente o administrador, que já foi comprovado por vários pesquisadores que muitos desses grupos, eles funcionam a partir de uma gestão automática e tecnológica de disparamento de informações em massa. Então, esses vários grupos de WhatsApp são coordenados por uma série de programas de computador que disparam essas informações para esses grupos de WhatsApp. E quem está no grupo de WhatsApp só recebe. Alguns grupos têm o perfil de permitir que você fale, que você discuta, mas boa parte deles não, né? E esse é um tipo de meme, e aí meme precisaria pensar muito no que é meme, né? Não vou entrar nisso, né? Para a gente pensar, por exemplo, como esse discurso bolsonarista funciona, né? Você tem aí a figura do presidente Jair Bolsonaro, né? E aí a sobreposição da imagem de Cristo à imagem do próprio Bolsonaro, né? E aí vocês lembram que uma das características do discurso populista é o caráter messianista, né? O líder político populista como um grande líder iluminado que veio para salvar o povo de uma ameaça, e essa ameaça é um inimigo em comum, que esse inimigo em comum é também um significante flutuante, porque esse inimigo em comum é a esquerda, esse inimigo em comum são os comunistas, esse inimigo em comum são as feministas, esse inimigo em comum é a ditadura gaysista, esse inimigo em comum é a ideologia de gênero, esse inimigo em comum é a própria figura de Lula como ator político, esse inimigo em comum é o Foro de São Paulo, esse inimigo em comum é a mamadeira de piroca, esse inimigo em comum ele vai sendo reconfigurado em cada contexto específico, né? À medida que esse significante vai sendo demandado a cada momento e grupo específico, ele é investido de um conteúdo ideológico específico, mais voltado para as questões de classe, mais voltado para as questões de gênero, né? E aí, o presidente Jair Bolsonaro começa a figura do Cristo que é apunhalado, mas que é apunhalado pelas costas. E qual é o sentido que está na cultura, né, de o apunhalamento pelas costas? O sentido da traição, né? Aí as várias traições, né, que o nosso presidente, o nosso líder carismático sofreu, né? Então, ó, e aí você vê que é vários momentos de traição, né? Joyce Hasselman e Dória, Witzel e Caiado,
Pimentel e Alexandre Frota, Bebiano e Mandetta, Bivar e Valdir, lá embaixo Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, né, os líderes da bancada do Senado e do Congresso. E por último, que foi a facada final, olha que foi essa facada, né? Essa facada é a que está em destaque aqui em vermelho, e isso importa também, né? Que é a facada de Sérgio Moro, né? Que é a facada, tipo, todos esses foram atores políticos que se formaram em torno do líder populista Bolsonaro para obter esse consenso e para fazer o bolsonarismo funcionar. Mas aí, então, o líder populista é apunhalado pelas costas por todos esses, né? E aí tem uma frase: a traição é defeito que só o canalha tem. Vende até a própria mãe e não respeita ninguém. Se o diabo aparecer, vende a sua alma também. Qual é a autoria? Não importa. O que importa é o efeito, né, de convocação de valores, de antagonismo, né? Os traidores e os leais, né? De antagonismo e de disputa que essa imagem vai produzir. Aqui um outro exemplo, só para a gente finalizar, é esse, né? Essa imagem foi veiculada nos grupos de WhatsApp em que eu estou etnografando, justamente no momento em que uma ação no STF que flertava com a discussão sobre o aborto, não era propriamente uma discussão sobre a descriminalização do aborto, apareceu, e que aí todo o movimento pró-vida, contra o aborto, foi convocado novamente a se manifestar. E aí no grupo bolsonarista essa imagem, né? Estou pronto, capitão, e obrigado por ser contra o aborto, né? A imbricação de vários discursos aqui religiosos, morais, né? Sobre o corpo, sobre os direitos sexuais e reprodutivos, o próprio militarismo, porque aqui o líder populista é visto como um capitão e não presidente, e isso significa, né? E as cores em verde e amarelo, né? As cores do patriotismo. Então, quem é o povo? Quem é que ocupa o significante povo no discurso bolsonarista? Patriotas, pessoas a favor da vida, cristãos, neopentecostais, de direita, todos aqueles que não preenchem esses critérios não estão significados dentro da categoria povo. E quem não é povo é inimigo. E quem não é inimigo precisa ser combatido, né? E aí a política do amigo e do inimigo fica para uma discussão futura. E aí, para fechar, essa imagem emocionante. Estaremos ao seu lado. Deus tem um propósito para a sua dor, uma razão para a luta e uma recompensa pela sua fidelidade. Não desista. E o capitão chorando, né? E essa imagem, ela é uma boa representação disso que a gente está falando do populismo. É um líder carismático enviado por Deus para uma missão muito específica, né? É o Messias, e isso apareceu no discurso pentecostal dos apoiadores de Bolsonaro, né? Enviado por Deus e que está sendo perseguido, e que em nome dessa perseguição, inclusive, coisas absurdas como o fechamento de Senado, do Congresso, podem ser feitas para evitar a perseguição. Não esqueçam que entre os perseguidores nós temos os chefes os presidentes da Câmara e do Senado, né? E isso aqui é muito importante, porque ainda que seja preciso suplantar a ordem democrática, se isso for preciso, para que o líder carismático concretize a sua missão, isso vai acontecer, né? É um sacrifício necessário. Enfim, se vocês quiserem saber mais sobre essa pesquisa, sobre essa discussão, vocês podem acessar esse artigo, né, do qual esse material faz parte, que está publicado na revista... Isabela, acha aí o link, por favor, e coloque aí para o pessoal, se você estiver me ouvindo, Embates Semióticos Discursivos em Redes Digitais Bolsonaristas, Populismo, Negacionismo e Ditadura. Nele eu analiso um pouco essas disputas entre atores políticos bolsonaristas e contrários ao bolsonarismo, nessa disputa pelo preenchimento desses significantes vazios. E, nesse caso, significantes vazios relacionados à ditadura militar e ao negacionismo em torno do que aconteceu na ditadura. Então, o que vai estar em disputa são significantes como golpe, direitos humanos, povo, pátria, legalidade. Então, todos esses significantes vão estar em disputa lá. Se tiverem interesse em conhecer, é isso, pessoal. Muito obrigado, né, pela atenção de vocês. Desculpa também por me exceder aí um pouco no tempo, mas eu fico à disposição para dúvidas, para a gente poder conversar um pouco mais, se for necessário. Professor Danilo, muito obrigado. Professor Elton também, muito obrigado por compartilharem seus estudos com a gente no dia de hoje. Então, vai normalmente até as 5h30, 5h30 e pouquinho,
E a gente já está